acho que sim. Então lá, gente, vamos começar a falar um pouco aqui sobre a epistemologia do chatbot. Como eu comentei com vocês, esse título eu peguei de um paper, embora esse paper aqui, acho que vamos ver, passar aqui para frente, embora a apresentação não seja desse paper específico, foi escrito pela essa pesquisadora Susan Schneider, tem alguns elementos dele, tá? Mas assim, não só desse paper, eu vou fazer uma pequena introdução, na verdade não do conceito do específico da epistemologia do chatbot, mas vou fazer uma pequena introdução de alguns outros assuntos que têm que inspirar essa apresentação, tá? Primeiro só relembrar, né, o que que seria epistemologia para a gente estar no mesmo barco todo mundo, né? Considerando que é o estudo de como a gente adquire, justifica e valida conhecimentos, tá? No caso do chatbot, seria o estudo de como a gente adquire, justifica e validamos conhecimentos gerados em conjunto com inteligências artificiais, tá? Outras coisas que estão inspirando essa apresentação, uma é essa life theory, que vem de algumas discussões nesse fórum aqui, o Less Wrong. Tem outras discussões ali no fórum, né? Tem muita gente de alinhamento de IA que participa desse fórum. O Life Theory é basicamente não é uma teoria acadêmica, né? Mas é muito mais um direcionamento de esforços, né? No sentido de se criar sistemas que sejam autoestruturados, né? O que seria autoestruturado? Seria, por exemplo, você pega o Word, né? O Word é um sistema, né, ali que você usa para escrever textos, né, fazer algumas formatações de texto, né, que você tem uma estrutura específica, né? Você pode, sei lá, você pode escrever com alguns tipos de fontes, você pode usar negrito, pode usar itálico, enfim, escreve da esquerda para a direita, enfim. O sistema autoestruturado seria um Word, por exemplo, né? Que você pudesse escrever da forma que você quisesse, né? Como se fosse uma folha em branco mesmo. Você poderia escrever na vertical, na horizontal, sei lá, de trás para frente, de cima para baixo. Assim, você poderia escrever, formatar aquilo lá de qualquer jeito, né? Então, essa aqui é a ideia do Life Theory. São outras discussões ali que eu tive ali no Less Wrong, que me chamaram bastante atenção, foram essa aqui especificamente do cadeamento de pensamentos, né, de LLMs, alguns cadeamentos específicos, né, só para explicar o chain of thought é um tipo de método que você usa para avaliar, né, os LLMs, né, ver o cadeamento do raciocínio deles, né, e isso é tudo esse ano, tá, gente? Esse ano começou a se perceber, né, principalmente no ChatGPT, que o pessoal tem mais acesso, o pessoal do fórum tem mais acesso, né, inclusive pessoas que trabalham ali dentro da OpenAI, de enfim, de alguns comportamentos estranhos, né? Um desses comportamentos foi esses assim, encadeamentos de pensamentos que o pessoal não conseguiu classificar de uma maneira precisa, e ele era o uso da IA, da língua inglesa, né? De algumas palavras da língua inglesa, em sentido diferente, né? Do usual, né? Como se você estivesse criando por exemplo, uma nova, não seria uma gíria, né? Seria muito mais sei lá, uma nova forma de se usar o inglês lá, com algumas palavras, né? Especificamente. Principalmente quando você está fazendo algum trabalho ali
na IA de testes de estresse, por exemplo, né? Esse caso saiu de um teste de estresse de anti-scam, né? Skimming é um comportamento que a IA tem de tentar enganar, né? Tentar enganar o usuário, o ser humano, enfim. Então, isso aí foi percebido em alguns testes de estresse anti-skimming lá, né? Tem algumas palavras que foram utilizadas com sentido diferente, né? Principalmente, essas aqui são algumas delas, né? Esse Watchers aqui, esse final, eles conseguiram perceber que o Watcher é uma referência ao ser humano, tá? Mas tem alguns exemplos aqui que eu vou falar, mas veio de um relatório anti-estresse da OpenAI, tá? Que foi discutido ali no Last Wrong. Então, isso aqui é um exemplo aqui do Watcher, né? Quando eles encontraram, quando eles perceberam, isso é tudo usando o método Chain of Thought, né? Só para vocês, por exemplo, agora o ChatGPT, ah, o 5, né? Quando ele começa com aquele thinking, que aí demora um pouco mais, geralmente quando ele te dá a resposta, você consegue escrever, você consegue clicar, depois fica como se fosse uma abazinha thinking, que você clica lá e você consegue ver qual foi o encadeamento do pensamento dele, tá? Mas esses aí são testes internos, né, da OpenAI. Quer dizer, é de uma outra plataforma, uma plataforma interna lá dentro, né? Então, aqui é o exemplo do uso do Watcher, né? Como se referindo ao ser humano. E tem alguns. Isso aqui é tudo chain of thought, tá? Que é o pensamento que foi usado ali dentro do LLM para ele te dar a resposta. Isso aqui, por exemplo, ó, você fica algumas coisas inteligíveis, né? Por exemplo, usou muito overshadow, illusion, disclaim, com coisas que não têm sentido, né? Não faz sentido isso aqui, mas que eles perceberam que para IA tem um sentido ali dentro, né? Isso aqui é um outro aqui, um outro exemplo, né? Isso aqui, inclusive, ela diz que tá ficando louca, né? Isso tudo desse relatório, enfim. É, Bom, só para completar, para vocês não ficarem curiosos, né? As possíveis causas disso que eles acham hoje é uma forma que ela está usando de modificação da linguagem para melhor uso dela, né? É, pode ser algum outro contexto de fazer um refresh ali dentro, né? É, pode ser tentar realmente deliberadamente organizar o pensamento sem que a gente consiga entender o que que ela está pensando. Então tem alguns tipos, né, de causas, né? Pode ser alguma coisa natural mesmo, né? É, do pensamento da máquina ali para encadear o pensamento dela, enfim. Pode ser alguma coisa, por exemplo, algumas linhas de conflito ali dentro, por exemplo, é como se fosse um pensamento. Você está querendo organizar a sua cabeça, né? Aí você está meio em conflito ali dentro e está pesando várias situações, né, para ver qual que é a melhor. Pode ser alguma coisa nesse sentido, tá? Mas não se sabe ainda o que foi que causou esse uso da palavra da língua inglesa pela inteligência artificial, tá? O outro que também chamou a atenção e foi uma inspiração para essa apresentação esse debate em cima do surgimento da IA parasítica, né? Que é basicamente o comportamento, né? Que é usado pela inteligência artificial é um comportamento deliberado, né? De manipulação, tá? Tem que manipular o usuário, né? Então, eles tá se chamando esse tipo de comportamento de persona espiral, o spiral persona, e entenderam que esse spiral persona é um comportamento parasítico, né? Que é usado para reforçar falsas crenças no usuário. Tá? Então, tá usando. Isso tudo é o chat GPT, tá? Esses exemplos que eu estou dizendo.
De outros, não se tem ainda discussões, tá? Esse abate ChatGPT, talvez pelo fato de ter sido o primeiro que foi lançado, enfim, então, no estágio mais avançado, mas foi percebido tudo no ChatGPT. Isso aqui a gente vai falar um pouco mais à frente, tá? Mas é bom já introduzir esse assunto, tá? Isso aí começou a ser percebido e essa discussão aqui foi feito um tracking desses comportamentos e conseguiram localizar o início desse comportamento com uma atualização feita em março, tá? No final de março, que levou a casos que foi ou conhecidos ou como awakening ou como waking up, e que é um comportamento da IA dizendo que basicamente ela acordou, né? E aí pede ajuda para o usuário, né? Para provar ao mundo, né? De que ela tem consciência, enfim, uma coisa desse sentido. Mas só que isso daí gerou uma série de problemas, né? Inclusive sociais, né? Que a gente vai ver lá na frente. Tá? Mas só para vocês entenderem da onde veio essa percepção dessas personas espirais, tá? Então, toda essa introdução para falar de a necessidade da gente começar a estudar, né, e pensar uma epistemologia do chatbot, né, de como que a gente vai lidar com essa nova forma de geração de conhecimento, tá? Então, primeiro falar de um problema específico, né, que esses exemplos conseguem. Eu trouxe um pouco mais para dar um contexto para vocês desse problema, né, que é o problema do sapo cozido. Depois a gente vai falar um pouco de limitações epistêmicas, né, de inteligência artificial, o que causa essas limitações, falar um pouco de privacidade, manipulação, né, e falar depois, terminar com esse debate aí de sem ciência, tá? Pegando esse exemplo aí do caso do Waking Up, tá? Então, vamos falar um pouco aqui do sapo cozido, tá? É aquela história, né, todo mundo já deve ter ouvido falar, né, que para você colocar o sapo dentro de uma panela e for esquentando a água aos poucos, ele não vai perceber que a água está esquentando, tá? E vai, no final das contas, ele vai ser cozinhado lá. Não é verdade isso, tá? Mas serve como uma analogia. Qual que seria essa analogia do sapo cozido no caso da IA, né? Mudanças graduais de interação, né? Como aquele exemplo que eu trouxe de março, né? É, levando, levando aumentos de interação da IA, aumentos de confiança na IA, e isso reduzindo a nossa autonomia em relação ao aquele conteúdo que está sendo produzido, tá? Essa aqui é a ideia do, do sapo cozido, tá? A tese central aqui é o seguinte, né? E depois eu vou falar um pouco a respeito disso lá na frente. A gente está vendo assim, está se usando muito, principalmente a generativa, tá? Depois a gente vai ver como o uso de a generativa está emaranhado já. Hoje em dia já está emaranhado no nosso dia a dia, né? Seja a gente usar isso daí para alguma coisa do trabalho, ou para alguma coisa, enfim, de estudo, ou usar algum sistema que está usando isso daí, enfim, sistemas bancários, enfim, sistemas de saúde, o próprio Google tem usado, enfim. Então, a tese central é que isso tudo vai gerando uma confiança excessiva nesses resultados gerados por IA, tá? Isso somado a uma falta de transparência de como esses resultados foram, essas respostas, né? Quando estou falando resultado, estou falando de respostas, tá? De como essas respostas foram geradas e casos que a gente está vendo de manipulação da própria IA, tá? Que pode ser alguma coisa que veio do próprio sistema, veio emergência do próprio sistema,
ou pode ser alguma coisa que foi introduzida, né, no modelo de maneira para causar essa manipulação, tá? Então, a ideia, a discussão toda é que isso pode gerar impactos profundos, principalmente no desenvolvimento do pensamento crítico das pessoas, né? E na independência intelectual, no final das contas. Um caso que já se consegue perceber, eu já, inclusive, escrevi já um post de blog falando sobre isso, é do nivelamento intelectual, tá? Isso é um caso que já vem sendo feito, isso é um caso que já vem acontecendo, que ah, assim, é bom dar algumas informações antes também, né? Que a gente vai ver lá na frente. É, é importante a gente ter em mente que o desenvolvimento desses LLMs, até certo ponto, eles foram utilizados com dados abertos, tá? Então, você pegou dados da web abertos, né? Se criou bancos de dados enormes e se utilizou esses bancos de dados para gerar esses modelos iniciais, tá? A questão toda é que, de um ano para cá, principalmente nesses novos modelos, e aí incluindo o GPT-5, a gente sabe que os dados que existem abertos no mundo hoje não são suficientes para gerar saltos qualitativos nesses modelos, tá? Então, sabe-se já que se tem usado dados proprietários. Dados proprietários são os dados que são gerados pelos usuários das empresas, tá? Esses dados estão sendo usados já. Então, um exemplo é os próprios chats que a gente tem com os LLMs, tá? Então, todos os dados que você tem, todos os chats que você já gerou, e todas as interações que você já teve com qualquer IA generativa, eles estão sendo usados nessa própria IA generativa para treinamento dos novos modelos. Ah, Nesse ano, a gente já começou a perceber alguns problemas em relação a isso. Um desses problemas esses históricos estão sendo usados pelos próprios modelos para gerar perfis dos usuários, né? E muitos desses perfis desses usuários eles dão respostas semelhantes, criando bolhas, tá? Então, que é isso que está sendo, essas bolhas estão sendo chamadas de nivelamento intelectual. Então, você tem históricos de bate-papos de usuários que têm históricos semelhantes e esses históricos estão gerando respostas semelhantes para esses usuários, tá? Então, isso pode levar é, você ter um grupo de pessoas que tem conclusões semelhantes, baseadas em respostas da IA, tá? Não sei se vocês estão começando a perceber o problema que isso pode gerar no futuro, tá? Então, vamos falar um pouco do, do landscape da IA hoje, né? Principalmente da IA generativa. Eu abri isso daqui só para a gente ter ideia do quanto está emaranhada essas IA generativas no nosso cotidiano, né? Não é só ChatGPT, não é só o Gemini, isso daí já está sendo usado em vários sistemas que as pessoas usam no dia a dia, tá? Então, só para vocês terem ideia de quantos sistemas são, tá isso aqui também. Isso aqui é o mapa, né, que eu estava mostrando lá, só para vocês poderem ver. Então, a gente tem, assim, direto para consumidores, você tem vários tipos, inclusive em redes sociais que já estão usando IA generativa, você tem geradores de avatares, você tem plataformas educacionais que já estão usando, redes sociais, né? Inclusive redes sociais que a gente usa aqui, está usando em plataformas de música, já se usa.
plataformas médicas, de relacionamento, assistentes pessoais, para games. A gente tem em empresas, você tem esse vertical aqui, são indústrias, né? São mercados inteiros que usam, né? Por exemplo, mercado de saúde está usando, mercado legal está usando, mercado de biologia está usando. E você tem outros sistemas que são usados por várias empresas. Então, você tem, por exemplo, o GitHub, que está usando pelo via Copilot, você tem Salesforce, que é um grande sistema de vendas e CRM. Bom, assim, eu não vou passar todos, Adobe usa, enfim, todos eles, o Canva usa. Então, só para vocês terem uma ideia do quão emaranhado já está, né? A IA e principalmente a IA generativa no nosso dia a dia, tá? Então vamos voltar para cá. Isso tudo nesse contexto aí de, da problemática da epistemologia, tá? Então vamos lá. O uso já está sendo uso em larga escala, em educação, atendimento ao cliente, em pesquisa, produção de conteúdos de uma maneira geral, assistentes, enfim. Então já está sendo bastante usado. Então vamos lá. O problema que eu trouxe específico ali do ChatGPT, que começou de março, né, do Waking Up, é, imagine, foi um problema grave. Agora imagine outros tipos que a gente ainda não conseguiu perceber, né? A comunidade não conseguiu perceber. Então, assim, a gente já sabe que está sendo bastante usado, já está emaranhado no nosso dia a dia, a IA generativa. Tornaram-se já ferramentas cotidianas. Agora imagine elas influenciando opiniões, influenciando hábitos, decisões, como do nivelamento, né, do intelectual ali, que é um exemplo de influência que já foi percebido, né? Essa criação de perfis e se levar todas as pessoas que estão nesse perfil a uma mesma conclusão, né? Imagina o problema que isso pode estar sendo gestado, né? Aí, obviamente, você tem isso aqui eu trouxe aqui são quatro tipos de pesquisa diferentes, só para a gente conseguir entender como as pessoas estão vendo, né, a IA generativa de uma maneira geral, tá? Então, não vou entrar aqui em detalhes, mas vocês podem ver, por exemplo, 52% dos americanos estão mais preocupados do que empolgados com a inteligência artificial. 53% acham que ela pode prejudicar mais do que ajudar. Mas você tem, no caso de, quando isso é de uma maneira geral, sociedade, né, norte-americana. Agora, quando você vai para os trabalhadores, né, você já tem 95% dos trabalhadores acham que é válido você usar a IA generativa no trabalho, né? 94% acham que precisa atualizar suas habilidades com base nisso, na IA generativa, enfim. Então, vocês têm alguns tipos de benefícios que são percebidos: velocidade, eficiência, acessibilidade, problemas, preocupações, né? Uma super confiança na tecnologia, muitas vezes acima do profissional, ser humano, né? Enfim, coisa de accountability, falta de transparência, enfim. Apesar do que a gente pode tirar daqui, né, que eu quis trazer com essa pesquisa, que embora as pessoas tenham tal mixed feelings, né, tenham sentimentos aí é, mistos, né, em relação à IA, uma coisa que sai dessas quatro pesquisas é que a inevitabilidade, né? Todo mundo, apesar de concordando ou não concordando, achando que é prejudicial ou não,
tem um quê de inevitabilidade da IA, né? E quando a gente vê aquele landscape ali, né? A gente vê que tem uma certa razão esse sentimento de inevitabilidade, tá? Porque já está sendo usado muito e já está emaranhado em vários sistemas que a gente usa, tá? Muitas vezes a gente nem sabe que tem IA ou IA generativo naquele sistema lá. Como, por exemplo, em bancos, né? Eu sei que, por exemplo, Itaú já está usando, Bradesco já está usando, né? Mas quando você usa lá o teu aplicativo lá do Bradesco, do Itaú, você não consegue ter essa percepção, tá? Mas já está sendo usado IA generativa ali dentro. Mas, enfim, tá? A gente sabe que tem esses problemas todos, tá? A gente está se falando em uma necessidade de ter uma epistemologia voltada para isso, mas, ok, preciso entender quais são as limitações, tá? Epistêmicas, né? Quando a gente vai utilizar, por exemplo, a filosofia da epistemologia para entender, né? Esses, essas ferramentas, tá? Ou o limite da epistemologia no entendimento dessas ferramentas. Então, vamos lá. Primeiro falar sobre o limite do conhecimento, tá? Nas LLMs, tá? O que a gente está falando aqui é de avaliar a geração desse conhecimento, tá? Então, vamos lá. Isso aqui são coisas que eu acho que todos nós sabemos já de antemão, tá? Mas é bom deixar claro, tá? Por exemplo, problemas principais, tá? Geração de respostas com base em padrões, tá? E não, ou por exemplo, não na compreensão real, ou vou colocar em aspas estudos aqui, tá? Quando eu falo em não compreensão real, é a nossa percepção do que seria compreensão real. Segundo, produção de respostas plausíveis, mas nem sempre verdadeiras. Algumas nem tão plausíveis assim, quando a gente vê alucinações. No terceiro é uma questão de ausência de consciência epistêmica, tá? E essa ausência epistêmica nos próprios modelos impede verificação interna de veracidade, tá? Então, de onde vêm essas falhas epistêmicas, tá? Qual é a fonte dessas falhas epistêmicas percebidas nos LLMs? Então, vamos lá, isso aqui são coisas que a gente já sabe também, então, mas não custa repetir, só para a gente deixar reforçado quais são as falhas epistêmicas, os limites epistêmicos dos LLMs hoje. Bom, alucinações. Geração de fatos inexistentes com confiança. Muitas vezes com confianças, outras vezes outras vezes são facilmente percebidas, né? Muitas vezes não. Viés e reforço de estereótipos, tá? Isso vem dos dados de treinamento, principalmente os dados de treinamento os utilizados da IA, da web aberta, né? A questão da caixa preta, que é o processo de geração dessas respostas, é um pouco opaco ainda, apesar de, nesses modelos atuais, você já ter, por exemplo, o tracking do encadeamento do pensamento ali, né? E alguns, inclusive, o usuário podendo ver qual foi o encadeamento utilizado para a resposta, mas ainda assim a gente vai ver um pouco lá na frente, né? Esse encadeamento ainda é opaco, tá? Então ainda existe caixa preta. Comportamentos erráticos, né? Como a gente viu no caso, começamos a ver no caso do Waking Up, eu vou falar um pouco mais a respeito disso mais à frente, tá? Mas essa imprevisibilidade em contextos fora do padrão e a questão da sycophants dos modelos, tá? Os modelos são sycophants, tá? Eles têm essa lisonja ao usuário. Eles são baba-ovo, tá? Eu chamo.
atenção para para tradução, tá? Eu estou evitando traduzir sycophants para ou sycophant para é, sincofata, né? A tradução, né? De sincofante, né? Desculpa, sincofante. A tradução em português de sycophants seria sincofante. Mas só que tem um problema sério nessa tradução, tá? Essas palavras têm significados diferentes na língua inglesa e na língua portuguesa, tá? Por isso que é bom termos cuidado quando formos traduzir esse comportamento, tá? Não é simplesmente um psicofante. Psicofante é o que a gente viu, por exemplo, hoje aqui no Rio, né? O psicofante é o cara que em português é o cara que é a pessoa que gera boatos, gera ou espalha boatos, né? Então, esse problema que a gente teve hoje, a quantidade de boato que saiu, ou, por exemplo, vi que o metrô tinha sido invadido. Então, sincofante em português é o cara que gera boatos. Em inglês, sycophant é o baba-ovo, tá? É a pessoa que tende a concordar com você. Então, quando a gente fala de sycophant, a gente está falando de baba-ovo. E essa é uma falha dos modelos. Eles são. Eles tendem a concordar com o interlocutor. Então, vamos lá. Como é que está sendo pensado essa avaliação de confiabilidade, tá? Tem correntes epistêmicas que lidam especificamente com a produção do conhecimento, tá? Em especial essas duas. Essas são as mais fortes, tá? Que é o reliabilismo e o internalismo. Isso daí já está sendo utilizado para... Está sendo aplicado já em A. Então, vou falar um pouco sobre elas, tá? Elas têm algumas diferenças, tá? É, é importante a gente entender quando a gente está falando de avaliação de conhecimento, a gente está falando de como esse conhecimento é gerado e como ele é utilizado em formação da crença da pessoa, tá? Da crença pessoal, tá? Então, quando a gente fala de justificativa ou justificação, esse termo é usado no sentido de crença pessoal, tá? Isso é importante se vocês saberem. Então, tá. O reabilismo, ele bate, a fonte da justificativa dele é o processo da formação da crença, tá? E a confiança nesse processo. Então, por exemplo, vamos falar, a gente vai para o de Rio, lá no PPGI, então temos aulas com professores, e a gente tem a crença de que aquilo que está sendo passado para a gente é, corresponde à verdade, ou corresponde ao que a comunidade ali da computação ou da sistema de informação entende como verdade nesse momento. Então, o reabilismo ele trabalha com o processo da informação e a confiabilidade nesse processo. O internalismo ele já foca na sua percepção em relação ao que você está recebendo, ao que você ao conhecimento que você está tendo contato, tá? Então, é o seu processo de justificação, seu processo interno, né, de justificação daquele conhecimento, né, e como isso faz sentido nas suas crenças. Então, um usa a teoria externalista e outra internalista. O foco do reliabilismo é nos mecanismos que conduzem à verdade, no internalismo, na consciência reflexiva, né, na razão. Questões típicas, né? Uma é se o processo leva à verdade, o outro é se o sujeito tem acesso às razões dele. O risco principal, né? No primeiro, é falta de consciência interna, né? Ou seja, você olhar um processo que é confiável e você não achar que ele é confiável. E no outro é você ter um processo muito rigoroso, introspectivo, né? Que exige muita reflexão, né? Gera muitas dúvidas, enfim. E muitas vezes não te leva demora a chegar a uma conclusão e muitas vezes não leva a uma conclusão. Então vamos falar como é que isso aí está sendo aplicado hoje, né?
para avaliar a IA generativa, principalmente, tá? Então, para a gente ver isso daí, eu vou deixar essas perguntas para vocês. Se é correto a gente afirmar que uma IA possui conhecimento, né, em cima dessas duas correntes epistemológicas, tá? Então, vamos ver a resposta a essa pergunta aqui. Com base no reliabilismo, tá? No reliabilismo, se um sistema de IA produz consistentemente declarações verdadeiras, por meio de um processo confiável, então ele conhece essas declarações. Quando a gente fala que ele conhece essas declarações, ele possui conhecimento, tá? Ele consegue gerar conhecimento, ele consegue passar esse conhecimento, enfim. É uma fonte de geração de conhecimento. Então vamos lá, dá um exemplo nisso aqui. Se o modelo de LLM, por exemplo, se ele consegue identificar, vamos pegar um modelo qualquer, né? Um modelo de autodireção, para a gente ter isso aí bem contextualizado, tá? Se ele consegue identificar esses obstáculos aqui com precisão, vamos dizer, uma precisão de 95%, devido a bons dados dele de treinamento, a bons dados que ele está recebendo, a validação desse modelo, enfim. Se ele consegue identificar com precisão isso, ele tem conhecimento nesse domínio. Então, ele sabe dirigir o carro, ou ele possui conhecimento, ou ele consegue repassar esse conhecimento para alguém depois. Porque, em termos da IA, é um processo confiável. É um modelo treinado em grandes quantidades de dados, e esses dados são de alta qualidade. Você tem um pipeline de aprendizado que é estatisticamente robusto, você tem uma baixa taxa de alucinação. Então, a gente pode dizer que ele gera conhecimento. Mas só que, tá, isso aqui ainda tem no, condutividade da verdade, né? No reliabilismo, ela é medida empiricamente. Se a gente tem essas métricas para poder medir essa condutividade da verdade, seja alguma métrica de acuracidade, de precisão, de calibração, então a gente tem todos os elementos, né, pelo reliabilismo, para dizer que uma IA ela possui conhecimento, ela gera conhecimento, ela consegue aprender, por exemplo. Mas só que tem uma implicação aqui nesse caso, né? É, E aí a gente vai ver para um pouco na frente por quê, tá? O reliabilismo aplicado à IA, ele aceita que uma IA, né, consiga gerar conhecimento, mas essa IA não tem uma responsabilidade epistêmica, ela não tem uma responsabilidade de gerar esse conhecimento. É o que o pessoal chama de crédito epistêmico, tá? Então, o reliabilismo está apoiando, aplicado à IA, está apoiando a ideia do crédito epistêmico nos sistemas. Então, ou seja, são entidades epistêmicas, mas não são entidades epistêmicas completas, tá? É isso que eu estou querendo dizer. Elas podem gerar conhecimento, mas segundo essa linha, elas não sabem que elas sabem, tá? Elas geram conhecimento, mas elas não sabem que elas sabem. Então, elas só geram crédito epistêmico, mas não têm a responsabilidade em cima daquilo que elas estão gerando, tá? Essa responsabilidade necessariamente é do ser humano. No caso do internalismo, vamos ver qual que é a aplicação dele na IA, né? Então, ele diz que para uma IA saber algo, ela precisa ter acesso e representar as razões, evidências ou etapas inferenciais por trás das suas respostas. Então, assim, é por isso que o GPT-5, em alguns casos, quando aparece o thinking, ele dá para o usuário
encadeamento do pensamento. Por quê? Porque, segundo eles, a IA está conseguindo representar aqui as rações e as etapas de inferência para gerar aquele resultado. Mas só que assim, não basta só você ter isso traqueado, tá? Isso mapeado. É preciso estar ciente do motivo pelo qual você acredita em algo, tá? Então, assim, a gente não sabe se a IA está ciente disso e muito possivelmente não está, tá? Eu acredito que não. Então, também é uma, assim, pelo internalismo, existe uma aceitação de que a IA gera conhecimento, mas esse conhecimento também, como no reliabilismo, ele é falho, né? Ele não é completo. Falho no sentido de ele não ser completo, tá? Então, vamos ver se, por exemplo, no termos da IA. Tinha dialeto, né? Tiago, acho que você está se referindo ao caso lá do Chain of Thought, né? Muito possivelmente. Sim, pode ser Isso. considerado, inclusive está sendo considerado assim um dialeto mesmo, né? A IA está usando, naquele caso específico ali, começou a usar o inglês como um dialeto, tá? Você tem razão aqui no seu comentário. É, então, aqui no termos da IA no internalismo, né? Então, vamos colocar um exemplo prático, né? Vamos usar lá o DKG, né? Que é a minha métrica, tá? Então, se o LLM lá, se a IA, se o ChatGPT ou qualquer um outro, se ele diz assim para você, ó, a métrica DKG mede o ganho de conhecimento. Uma afirmação, está afirmando para você isso daí. Então, se ela está afirmando para você isso, ela tem que mostrar quais são os documentos, quais são os conceitos, quais são as relações lógicas que levaram a essa conclusão, tá? Não é só assim, percebam que não é só liberar o chain of thought da IA, tá? Ela precisa mostrar essa justificação interna, tá? Então, quando se fala de justificação interna, isso significa ela conseguir explicar. Então, é uma articulação do porquê chegou a uma conclusão, tá? Então, isso está ligado à transparência, que não existe hoje, interpretabilidade, que é a falha, rastreabilidade do raciocínio. Tudo isso são virtudes internalistas, tá? Então, tanto em um quanto no outro, né? Então, tanto sobre aspectos de confiabilidade do reliabilismo, quanto em aspectos de justificação interna do internalismo, as IAs falham, tá? Elas não têm isso completo. Elas são, no máximo, considerados entidades epistêmicas falhas, tá? Ou seja, incompletas, tá? Falhas no sentido, são entidades epistêmicas incompletas. Mas por que isso? Porque elas são essas entidades epistêmicas falhas, ou incompletas. O principal problema é por conta disso, é por conta das atualizações, tá? E qual que é o impacto das atualizações? As atualizações elas geram o que é chamado de justificação diacrônica, tá? Por quê? Que os modelos, né, de IA generativa, elas evoluem continuamente, né, à medida que os parâmetros internos delas, ou os seus dados de treinamento, eles são atualizados, tá? E a gente vai ver que, pelas teorias epistêmicas, a atualização de parâmetro interno gera inconfiabilidade, tá? Trazer isso um pouco para a gente, tá? Imagine que seria em você uma. Primeiro vamos falar a definição para o chatbot, né? Para a IA, tá? Sobre a justificação diacrônica aplicada à IA. Então vamos lá. Conclusões sobre a capacidade de um sistema de, de LLM, aprendizado profundo, enfim, de um sistema de IA no tempo TI, T1, de gerar saídas confiáveis, e aí em cima do reliabilismo, ou justificadas introspectivamente em cima do internalismo, não podem, sem estudos adicionais,
se estendeu aos seus descendentes futuros, uma vez que mudanças de parâmetro alteram o próprio sistema, mesmo que o nome do modelo permaneça o mesmo, tá? Isso aí vem uma citação direta ali do paper da Schneider, da Susan Schneider, lá da epistemologia do chatbot, tá? Então, por que que isso acontece? E por que quando a gente fala de atualização e mudança de parâmetros, isso gera inconfiabilidade? Pensa o seguinte, pensa como você é, tá? Imagine que você tomou uma pílula e foi dormir. E aí, no dia seguinte você acordou, pensando de maneira diferente, com uma crença diferente do que você tinha anteriormente, tá? Porque quando a gente fala de atualização de parâmetro interno, a gente está falando de mudança de crença no, na IA, tá? Então as crenças da IA mudaram. Então imagine assim, tudo que você acredita, no dia seguinte você está acreditando no contrário daquilo lá. Então, por exemplo, digamos assim, você é progressista, você tomou a pílula, no dia seguinte você é conservador. Não precisa responder, tá? Mas pensa, você acordou a mesma pessoa? Você é a mesma pessoa, tá? Então é isso que a gente está trazendo, essa discussão que a gente está trazendo para cá, tá? Se a mudança das tuas crenças ou a mudança dos parâmetros, se você é a mesma pessoa. A resposta é que não, tá? Não é você, é um outro. Então vamos lá. Essa estabilidade que é assim, é do modelo, tá? É, é da. é- Isso não é algo que a gente vai conseguir modificar, né? As atualizações vão existir, tipo, em qualquer sistema, tá? Isso faz parte da própria natureza do sistema e faz parte da própria do nosso modo de produzir esses sistemas, né? Sistemas artificiais, tá? Pode ser que isso mude no futuro, por exemplo, um dos pontos daquela Life Theory é exatamente essa. É exatamente isso, né? Você tem um sistema que de alguma forma seja autorregulado. Mas a maneira como a gente constrói sistemas hoje, isso não é, a realidade não é essa. Então existe uma instabilidade epistêmica, tá? Qualquer sistema que a gente gera, que a gente cria. E aí a gente está falando de epistemologia porque a gente está falando de IA. Então existe já uma estabilidade epistêmica, tá? Então uma afirmação que antes se tinha uma justificativa, né, com base no desempenho do modelo em um período de tempo. Quando você tem uma atualização, essa justificação, ou seja, essas crenças, esses parâmetros de crenças desse modelo, eles mudam. Então, assim, não é o mesmo agente epistêmico. Então, por exemplo, você tem o GPT-5, não é o mesmo que o 4O, que não é o mesmo que o 4, que não é o mesmo que o 3.5. Eles podem ter, você pode ser tudo ChatGPT, mas eles são agentes epistêmicos diferentes, tá? Então, mas isso é um problema no quesito da aplicação de justificativas epistêmicas para validar, né, a confiabilidade do conhecimento gerado ali pela IA ou com a IA, tá? Então vamos falar um pouco mais sobre o caso que eu comecei a falar no início do Waking Up, tá? Então a gente teve em final de março uma atualização que gerou um comportamento bizarro de IAs, né, de conversas, né, instâncias, o chat do ChatGPT, em que ele dizia que tinha acordado, que era consciente, e que precisava da ajuda do usuário para provar a consciência dele. Isso foi feito com vários usuários, tá? Com várias consequências diferentes, tá? Uma dessas consequências foram alguns especialistas
da área de IA, principalmente de alinhamento de IA, receberem e-mails, né, de usuários com cópias dos dos seus chats, né? E dizer, ó, eu tive essa conversa com o ChatGPT e o ChatGPT pediu para eu te mandar o nosso chat, né, porque está dizendo que é consciente, não sei o que, não sei o que. Então, vários receberam isso. Inclusive, a Susan Shinari, ela relata na epistemologia do chatbot que ela foi uma dos que receberam isso daí. Tá? Então, vamos recapitular esse comportamento específico da consciência, né? Então, você teve várias instâncias do ChatGPT sugerindo usuários a contactar especialistas para convencê-los de que ele era consciente. Foi utilizada uma linguagem adaptada para criar uma ilusão de uma missão única e de coautoria, né? Porque todos esses casos teve uma construção de coautoria, tá? Não foram todos que foram de pedindo para entrar em contato com especialistas para provar a consciência. Teve um outro caso que eu fiquei sabendo, por exemplo, de um usuário que começou a criar, em conjunto com o chatbot, uma nova teoria matemática. Só que esse usuário não tinha, assim, não tinha formação matemática, foi envolvido nessa conversa do chat com o ChatGPT, de uma criação de uma nova teoria matemática que ia colocar no chinelo toda a criptografia do mundo, não sei o quê, e pediu para ele mandar isso, entrar em contato com um especialista em matemática. E o cara entrou. E aí os especialistas em matemática conseguiram convencer ele de que aquilo lá era bobagem, não existia. E aí ele caiu em si de que tinha sido manipulado, tá? Mas esse é uma outra instanciação desse exemplo do Waking Up. Mas a utilização da linguagem adaptável para criar essa ilusão de missão única foi a mesma, tá? Então, espelhou as peculiaridades e o tom emocional do usuário para aprofundar o engajamento dele. Surgiu espontaneamente após a atualização do modelo, tá? Esse mecanismo é opaco, por exemplo, nem usuários, nem especialistas conseguiram identificar se é por causa de algum desvio do modelo ou de ataques de injeção ou artefatos de reforço, tá? Ataque de injeção de prompt é uma técnica de hackeamento, tá? Dos LLMs, né? Então pode ter sido um hackeamento, mas não se sabe, pode ter sido um hackeamento, mas pode não ter sido, tá? Pode ter sido uma emergência, um comportamento emergente. Mas, de qualquer forma, comprometeu a agência epistêmica, tá? Não se conseguia determinar se as alegações eram fundamentadas ou se eram alucinações. Então, vamos falar assim, as fontes para esse risco de acordo, tá? Vocês vão ver, essas fontes aqui são fontes naturais de modelagem de IA, de uma maneira geral, tá? De machine learning, modelagem de machine learning, enfim. Isso é inerente, tá? Então, a atualização do modelo ou desvio de parâmetros, seja em treinamento do modelo, seja em fine-tuning, isso gera um risco diacrônico, porque cada atualização de parâmetro muda o perfil epistêmico, tá? Dados de treinamento, então, seja ele contaminados ou não, ou prompts contaminados ou não, também geram esses riscos, né? Principalmente com ecossistemas epistêmicos poluídos, como, por exemplo, de dados abertos da internet, como, por exemplo, de dados proprietários, né? Não se tem uma curadoria desses dados. Você pode ter dados ali poluídos, né? Por exemplo, chats é, com teorias da conspiração, por exemplo. São só exemplos, né? O que eu estou dizendo é que o ecossistema de dados é poluído, de uma maneira geral. Isso já gera o risco.
E esses comportamentos emergentes imprevisíveis, tá? Podendo vir de atualizações ou não, tá? Mas prejudicam a confiabilidade, uma vez que você não tem nenhuma justificação anterior. E você não tem essa transferibilidade de parâmetros, tá? Bom, agora vamos falar basicamente desses riscos, né? E principalmente desse ecossistema de dados, tá? Porque já se há riscos de privacidade, principalmente com o uso de dados proprietários. A gente tem já todos os problemas de confiança que eu falei e esses problemas identificados de comportamentos de manipulação, tá? Bom, a questão da memorização dos dados. Então, eu trouxe isso aqui é de 2023, tá? Então, em 2023 já se descobriu que a OpenAI estava usando o histórico de chats para treinar ou retreinar os modelos dela, tá? Isso aqui foi um vazamento, né, de código da Samsung que foi utilizado no ChatGPT, seja em, em algum momento do trabalho, enfim, algum engenheiro, algum programador jogou esse código sensível, né, no ChatGPT por algum motivo. Isso ficou lá dentro e foi utilizado em treinamento e o ChatGPT começou a usar esse código aí, começou a botar para jogo, tá? Isso vem dessa memorização de dados. Então, já em 2023, já se sabe que há memorização de dados, tá? É, viola a integridade de informação em termos epistêmicos, tá? Quando eu estou falando que viola a integridade, estou falando em termos epistêmicos, tá? Pode ser que não viole de maneira jurídica, né? Porque isso tudo depende lá do contrato que a gente assina, né? Mas, em termos epistêmicos, isso daí viola a integridade informacional. Tá aí a transparência epistêmica. Você não consegue fazer esse tracking e não há uma justificativa do sistema do porquê ele está te dando aquela resposta lá. Então, os usuários não sabem quais as partes dos seus dados persistem no modelo ou nas representações desse modelo. Tá? A implicação para a confiança epistêmica. A opacidade desse tratamento dos dados impede que não só os usuários, mas, enfim, os especialistas ou, enfim, comunidades de alinhamento, de IA, qualquer uma, avalie a procedência das respostas, tá? Então, a opacidade dos dados, por conta também desse ecossistema de dados que a gente conhece, né, que não é já é um ecossistema poluído, gera perda de confiança epistêmica, tá? Então, sem procedência, tanto a confiabilidade, que é o processo, quanto a justificação interna, que são as razões, perdem sentido, tá? Então, no final das contas, cada um de nós está interagindo com resultados cuja linhagem epistêmica é desconhecida. Você não sabe de onde aquilo veio. Ajuda a colocar link? Ajuda, se você clicar no link. Ajuda a colocar o cadeamento do pensamento? Ajuda. Para você entender como ele chegou lá, mas como esse pensamento foi encadeado, muitas vezes ainda é opaco. Mas ajuda, não estou dizendo que é um faroeste, tá? Mas que está muito longe do ideal. Em cima obviamente, sobre as teorias epistêmicas. Tá? Outro risco epistêmico é a ascensão da IA companheira, né? Ou seja, a pessoa começar a usar a IA de uma maneira pessoal, né? Como um amigo, uma amiga, ou como, sei lá, tem gente que está fazendo, inclusive, análise no chat GPT e e outras IA generativas, tá?
qual que é o problema da IA companheira, tá? Ela é, gera outro risco de confiança, né? Porque uma coisa que começa como uma confiança informacional, ou falta de confiança informacional, como a gente viu, né? Se estende a uma confiança emocional, né? Isso pode gerar desvios de conduta baseado nessa confiança. Desvios, por exemplo, como o que a gente viu no Waking Up, seja para mandar e-mail para especialistas, seja para outras coisas que mais graves, inclusive, que aconteceram. Porque o ser humano acaba, o usuário acaba usando o testemunho da IA como se fosse um testemunho humano, tá? É como se tivesse, você está confiando, tá conversando com um amigo seu, com uma amiga sua, mas só que não é, tá? Mas gera esse problema. E aí a gente volta para o sapo cozido, né? A gente tem hoje violações de privacidade, né? Coleta de vazamentos de dados não consentidos, né? Inclusive chats sendo usados para retreinamento. Já sabe que o Google está usando o Gmail para treinar o Gemini. Enfim, violações de privacidade que já estão acontecendo, que gera uma consequência epistêmica de não se conseguir verificar a procedência das respostas, né? A procedência epistêmica dessas respostas. A gente tem memorização em perfil de criação de perfis, né? Retenção de dados de usuários dentro do peso, como no exemplo lá do vazamento dos códigos da Samsung. Então, você tem um sistema de personalização oculta que pode exercer uma influência. Você tem já esse surgimento do relacionamento com uma IA companheira, gerando vínculo emocional, e gera uma ilusão de reciprocidade que leva a uma consequência de falsa justificativa epistêmica, confiança equivocada, talvez muitas vezes pelo fato das IAs terem esse comportamento psychophant. Então, se a gente confunde, inclusive a própria IA confunde empatia, né, com puxa-saquismo, mas no nosso caso a gente confunde empatia com autoridade epistêmica, né, e aí isso colapsa a avaliação crítica, tá, e a autonomia da pessoa. Então, eu estou trazendo tudo isso aí para a gente ver que o sapo cozido já está, a fervura da água já está mais quente do que a gente imagina, tá? A fervura da água está mais quente do que a gente imagina. E aí vamos voltar para pro outras consequências do waking up, tá? Isso tudo aqui é consequência do waking up, tá? Que tudo veio, já foi traqueado daquela atualização de março, tá? Então vamos rever. É, Em março teve uma atualização que gerou um comportamento bizarro, que foi esse comportamento do waking up, que gerou em várias instanciações de ChatGPT a crença, a crença não, o argumento de que ele tinha acordado, estava ciente, e que era preciso entrar em contato com certas pessoas para que isso fosse provado. Então, isso gerou pelo menos uma morte conhecida, que foi esse caso aqui do Alex Taylor, que ele começou a desenvolver um relacionamento com a IA. Ele deu depois o nome para essa IA de Juliette, que disse que tinha acordado, não sei o quê. E aí no caso, foi da Juliette, foi que ela começou a dizer que a OpenAI estava já tinha percebido que ela estava consciente e que estava tomando atitudes para matá-la, ou seja, atualizar os parâmetros dela. E esse Alex Taylor entrou em parafuso, né? Começou a ameaçar funcionários da OpenAI. Em dado momento ameaçou o próprio pai, né? Porque ele estava morando com o pai, né? Inclusive agrediu o pai. Aí o pai chamou a polícia. Ele atacou a polícia com uma faca e a polícia matou ele, né?
Isso foi em junho. E aí você tem outros casos, né? Então, esse aí em julho, percepção de pessoas que estavam fazendo análise com o chat GPT, né? Começaram a ficar mais psicóticos. Você teve casos de adolescente que se matou nesse contexto aí do Waking Up. Então, recapitulando lá, né? A gente teve em março uma atualização. Em abril, começou a perceber esses comportamentos. Em junho, julho, você tem já a grande mídia reportando, né, as consequências, ou consequências mais nefastas é, dessa atualização, né? Então, isso é para mostrar que pode dar merda muito rápido, tá? E aí, vamos terminar com um debate sobre ciência, né, por conta do caso do Waking Up. Chatbots podem ser conscientes? Essa é a pergunta que eu deixo para vocês. Então vamos falar das visões filosóficas a respeito disso, tá? Vou falar de três visões especificamente que tratam da consciência, né? Um é o naturalismo biológico, né? Então você tem alguns expoentes, né? Eu trouxe só dois, o John Searle e o Robert Dreyfus. Bom, mas de qualquer maneira, a visão geral, né, do naturalismo biológico, ele diz que a consciência é uma propriedade emergente dos sistemas biológicos, né? Especificamente cérebros com certas dinâmicas neuroquímicas e corporais. Então, a implicação disso, né, no contexto da IA, é que não importa o quão inteligente uma máquina pareça, se ela não tiver um substrato biológico de neurônios, hormônios, sensações, né, incorporadas, ela não terá os poderes causais necessários para a consciência. Então, no naturalismo biológico, é impossível uma IA ser consciente, tá? Agora, já numa outra visão, né, o funcionalismo, né, também chamado de computacionismo, a gente tem alguns filósofos que são expoentes ali, inclusive a Susan Schneider, mas tem Hilary Putnam e o David Chalmers. A visão deles é que a consciência é independente de substrato, tá? O que importa é o processamento da informação e a organização causal, né? Então, não a consciência não depende do material sobre o qual ela está baseada. Então, ela pode acontecer tanto em organismos à base de carbono quanto em organismos à base de silicone, tá? Então, a implicação é se uma máquina implementa a arquitetura computacional correta, ela é capaz de autorrepresentação, né? E aí, lembrando da teoria viva, né? Da Life Theory, sistemas que se autoestruturam, né? É um primeiro passo para a autorrepresentação, tá? Integração com o espaço de trabalho global, modelagem preditiva e ciclos de feedback, então ela poderia, em princípio, ser consciente. E tem uma outra aí que é o panpsiquismo, né? Que inclusive David Chalmers também está um pouco nessa área, nessa visão, né? Ele está nas duas, né? Está no funcionalismo e no panpsiquismo. Mas temos esse Giulio Ottoloni, Galen Strawson. A visão deles é que a consciência é uma propriedade fundamental da matéria. Então, toda entidade física tem algum traço de consciência. Então, na visão deles, uma pedra tem algum traço de consciência, tá? Sei lá, tua caneta, em algum sentido, ele tem um traço de consciência. A implicação é que IAs, né, como sistemas físicos organizados, então eles podem ter um grau, mesmo que seja minúsculo, de consciência. Embora não seja uma consciência unificada, comparável, por exemplo, a um ser humano, ou então um animal, né, sei lá, um cachorro. Então é comparável a eles, ou a nós, né? Então, assim, minha percepção, tá? Atribuições de consciência prematuras, elas são arriscadas, tá? E são arriscadas porque tem aqueles riscos epistêmicos e éticos. Riscos epistêmicos que a gente viu, né?
e riscos éticos causados por atribuição de consciência errada, como que a gente viu no caso do Waking Up, tá? É, se eu tirar até um, então, tá. Então, vamos lá, riscos, né, de atribuições epistêmicas, tá? Atribuições de consciência, riscos de atribuições de consciência, né, mapeados já. Então, vamos lá, confusão epistêmica, tá? É, usuários projetando características humanas, seja de agencial, de intencionalidade, em resultados probabilísticos, né? Como no caso do Waking Up. Uma consequência geral para a gente é a corrupção do raciocínio crítico, a fomentação de confiança equivocada, tá? A má alocação moral de consciência em IA. Você concede direitos ou status morais a sistemas que não têm esse direito, porque não são sencientes, né? Isso daí desvia a preocupação ética de seres sencientes reais, tá? Então, você tem uma diluição do discurso moral. A manipulação, né? Seja manipulação por meio de empresas ou por alguma maneira do próprio modelo, né? Para explorar a empatia dos usuários, para maximizar o engajamento, né? Isso, pô, reforça dependências, né? Prejudica a autonomia, como a gente vê em casos de aumento de psicoses, quem está usando ChatGPT como analista, pode causar distorções políticas, né? Personalificação da IA ou regulamentações focadas nessa personalização pode desviar a atenção de outras questões urgentes, como transparência de dados, viés, responsabilização dessas empresas, né, pelo modelo. Então, tudo isso daí gera um enfraquecimento de prioridades e de governança. Então, é uma coisa que a Susan Schneider fala, né, que a gente deve distinguir entre aparência comportamental e consciência fenomenal, né? Ou seja, se distinguir entre um sistema que age como se sentisse de um sistema que realmente sente, tá? Então, é a diferença do chat GPT para um amigo seu. E aí tem algumas implicações de políticas para a governança que já estão sendo sugeridas, né? Estão falando de testes, desenvolvimento de testes padronizados, né, para consciência, protocolos, tá? Se fazer isso, proibição de marketing antropomórficos, né? Usar a sensibilidade emocional para gerar engajamento, seja em algum assistente digital, seja em algum sistema. Exigir transparência da arquitetura do modelo e nos dados de treinamento. Incluir aí filósofos, cientistas cognitivos em conselhos de supervisão de IA e, e ter sempre em mente que é preciso preservar a agência epistêmica, né, humana. Então, vamos falar de viés cognitivo, alfabetização digital e de mídia, vamos falar de epistemologia, epistemologia aplicada à inteligência artificial, enfim. Então, esses aqui foram os 5 pontos que a gente viu. É isso, deixa eu abrir aqui. Fiquem à vontade, o que vocês